Vamos iniciar o nosso estudo de Atos, capítulo 16. No final do 15, então, os capítulos 13, 14 são a primeira viagem missionária. O capítulo 15, na sua maioria, tem a ver com aquele concílio lá, aquela reunião lá em Jerusalém, né? No final, quando Paulo e Barnabé e outros voltaram para... deixa eu ver aqui, peraí. Ok. Voltaram, né, depois daquela reunião lá. Notamos que Paulo e Barnabé voltaram naturalmente para Antioquia da Síria e Judas e Silas também. Judas e Silas levando, tudo indica que eles que escreveram a decisão lá daquela reunião e foram enviados pela igreja com cartas, né, sobre a decisão. E chegando lá, naturalmente, eles também falaram sobre as decisões, né? E então, Judas decidiu voltar para Jerusalém, mas Silas permaneceu lá. E é interessante notar que Judas e Silas eram profetas, né? Então, Silas permaneceu, e aí, então, no final do 15, ali no versículo 36 em diante, tivemos o início da segunda viagem missionária de Antioquia da Síria, em que Paulo e Barnabé tiveram uma séria discussão ali por causa de João Marcos. Não tinha nada a ver com doutrina, tinha a ver simplesmente com estratégia, na verdade, estratégia, porque Paulo não queria levar João Marcos, porque João Marcos tinha abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. E então, mas Barnabé insistia em levar João Marcos, que era primo dele. Aí houve uma separação entre os dois. E então Paulo chamou Silas, o profeta Silas, que também era profeta, Silas, que é outro nome para Silas, a meu modo de ver, é Silvano, ok? Então, Paulo e Silas partiram pela Síria, indo para o norte, depois pela Cilícia, e Barnabé pegou João Marcos e foi para o sudoeste, para a ilha de Chipre, né? Então, essa viagem... Agora, a gente chama de primeira viagem missionária de Paulo, mas eu creio que seria a primeira viagem missionária que a gente tem noção aqui, de Antioquia da Síria. Porque, a meu modo de ver, Paulo já tinha feito outras viagens missionárias, né? Basta dizer que ele foi ensinado por Jesus nas regiões da Arábia, né? E aí ele foi para Damasco, fez um trabalho lá, teve que fugir, foi para Jerusalém, fez um trabalho, teve que fugir, foi para Cilícia, né? Lá de onde ele era, a cidade natal dele, Tarso, e fez trabalhos missionários aqui, naquela região, certo? Aí, quando Barnabé foi enviado para Antioquia da Síria, foi em busca de Saulo lá em Tarso, ficaram lá uma semana, um ano, em Antioquia da Síria, e aí então partiram o que nós chamamos da primeira viagem missionária, a meu modo de ver, de Antioquia da Síria. Não é a primeira viagem missionária de Paulo, né?
e nem de Barnabé, porque Barnabé fez uma viagem missionária de Jerusalém para Antioquia da Síria, certo? Então não era também a primeira viagem missionária de Barnabé. Muito bem. Essas viagens missionárias aí, que terminou o que nós chamamos de primeira, e vai iniciar a segunda, eram viagens visando a propagação da restauração do reino a Israel, certo? Propagação essa ensinada, quer dizer, restauração essa ensinada por Jesus aos 12 apóstolos e a Paulo, o 13º apóstolo. Então, os três eram para fazer uma, vamos dizer, para ensinar primeiro em Jerusalém, depois Judéia, Samaria, até os confins da terra. Muito bem. Professor, Oi. eu posso fazer uma pergunta ao senhor logo agora de início? Pode. Vamos ver se eu tenho a resposta. Quando o senhor fala sobre a restauração do reino, o senhor está fazendo uma referência ao questionamento que foi feito a Jesus pelos apóstolos, dizendo: será esse o tempo que restaures o reino a Israel? É essa, quando o senhor usa esse termo de forma recorrente sobre a restauração do reino, é com base nessa afirmativa ou em uma outra passagem? É com base nessa é com base nessa passagem e também com base essa passagem aí, a meu modo de ver, se é que eles fizeram essa pergunta a Jesus, é porque Jesus vinha falando isso no livro de Lucas, a meu modo de ver. Não está escrito lá, mas por que eles fariam essa pergunta logo no início, antes de Jesus ir embora para o céu, eles fazem essa pergunta para Jesus? Porque, na verdade, eles tinham a noção de que Jesus veio restaurar o reino. Essa é uma passagem que eu considero base. Mas tem outra também, lá em Atos capítulo 3, versículo 21. Pelo menos essas duas aí no começo do livro, né? Atos 3, 21, ao qual Jesus, né, é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E assim por diante. Então, e aí o final da leitura aí do capítulo 3, mas porque, na verdade, a meu modo de ver, eu estou tentando separar Jesus de Lucas, em Lucas, de Jesus de Mateus, Jesus de João, Jesus de Marcos. Por exemplo, Jesus em Mateus é Emmanuel, Deus conosco. E o único adjetivo que o qualificativo que eu acho para Jesus em Lucas é restaurador do reino. Mas é interessante, porque diz aí no capítulo 3, por exemplo, do versículo 21, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Quem é que restaurou todas as coisas? Jesus. Ok. De que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Agora, é claro que os judeus do primeiro século, inclusive os apóstolos, não entendiam isso. Não entendiam isso. Até o final do livro de Lucas, quando diz que, então, abriu-se-lhes o entendimento. E, a partir daí, então, eu entendo que eles entenderam que agora ia haver uma restauração do reino a Israel. E essa restauração é tudo aquilo que Jesus ensinou, que tem a ver principalmente com remissão de pecados, né? Arrependimento para a remissão de pecados, né? Por exemplo, lá em Lucas, que Lucas seria o primeiro livro de Atos, né?
em Lucas, capítulo 4, capítulo 24, versículo 44, diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. Então, olha só a restauração. Tudo que foi falado passou a acontecer. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha o 45. Então, lhes abriu o entendimento para entender as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas dessas coisas. Bem, eis que vos envio sobre vós, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, que é o Espírito Santo, né, do capítulo 2, lá de 1 e 2 de Atos. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a meu modo de ver, um qualificativo para Jesus, em Lucas, é restaurador. E como ele comissionou os seus discípulos, aí eu entendo que tem a ver com a restauração. Ou seja, dar o significado, não é dar, é pôr o significado verdadeiro no reino a Israel, reino esse começado com Abraão. Não é necessariamente sobre a lei, é também sobre a lei. Nós sabemos que a lei era a sombra né, das coisas, do corpo. Mais ou menos, não? Posso complicar um pouquinho ou não? Pode. Então é o seguinte, esse conceito de restauração, sendo que em Cristo todas as coisas são feitas novas, se é que eu não estou misturando os contextos, e eu lhe peço desculpas e ajuda para que eu entenda. Tá certo. Mas essa questão de restaurar o reino a Israel seria fazer uma reforma, né? Então, me parece que a questão das coisas do Velho Testamento serem arcaicas e obsoletas, e em Cristo tudo ser feito novo, como é que eu posso entender, então, essa questão de ser restaurado? E também em 3, que o senhor leu 21, até ao tempo da restauração de todas as coisas. A restauração de todas as coisas não é um conceito meio que testemunha de Jeová? Peraí, não entendi essa última parte aí, não, do testemunho de Jeová. A restauração de todas as coisas não é um conceito um pouco como que o que prega as testemunhas de Jeová, que aí seria restaurada a terra aqui, etc., né? Quer dizer, esse termo restauração é que eu estou querendo, se for possível, que o senhor me dê uma ajuda a ampliar o entendimento dessa restauração. Bem, isso aí, se vai ter nova terra mesmo e novos céus, como eles dizem, isso aí não é. Isso aí é com Deus, né? Eu não entendo que vamos ter nova terra, mas, na verdade, a restauração, lá no início de Atos, quando aqueles 2 homens estavam presentes ali, certo? Lá no início de Atos, quando Jesus estava subindo ao céu, certo? Apareceram ali, deixa eu ver aqui, lá no capítulo... Caminho de Emaús. No capítulo... Peraí, deixa eu ver aqui onde é que eu estou aqui. No capítulo 1, diz assim, no versículo 9. Jesus falou para eles ser testemunhas, né? Jerusalém, Judeia, etc, etc. Versículo 9. Ditas estas coisas, não, para levar tudo. ditas essas palavras,
Foi Jesus, tem microfone ligado. Vistas essas palavras, versículo 9, capítulo 1. Foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Bem, a resposta é: vocês dois aí, vocês não estão vendo Jesus subindo lá, indo para o céu? Mas, na verdade, eles fizeram essa pergunta pelo que eles vão dizer logo em seguida. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, quer dizer, que está subindo ao céu, virá do modo como viste subir. Então, a meu modo de ver, eles estão dizendo que a restauração começou no começo e só vai terminar no fim. Ok. Começou com a ida de Jesus para o céu e vai terminar com a volta dele. Ela continua sendo feita, a restauração, porque, por exemplo, hoje mesmo deve ter sido pessoas batizadas em algum lugar no mundo. Então foram restauradas. Foram restauradas. E agora, como vai ser a restauração depois da volta de Jesus, certo? Aí eu Já não sei. acendeu a luz, já acendeu a luz. O senhor já clarificou tudo aí. Eu já entendi. O que eu estava na dúvida, o senhor já conseguiu esclarecer. Obrigado. Tá, obrigado. Tá bom. Capítulo 16. Ô, Enio. Oi. Fernandinho aqui. Ô, Enio, eu acho que... Eu não sei se o Luciano estava na primeira aula que o senhor deu, que eu acho que seria bem interessante para esclarecer ainda melhor para ele, era fazer aquele link Lucas, né, com Davi, da promessa que é feita a Davi para a restauração do reino a Israel. Porque quando o senhor apresentou para a gente esse contexto de que a restauração do reino foi uma promessa feita a Davi e que ela é cumprida em Cristo, aí a gente consegue entender muito melhor o livro de Atos, quando faz esse link aí com essa promessa feita a Davi, da restauração do reino a Israel, que é essa promessa que Deus fez a Davi lá. Bem, o que a gente... Bem, você diz lá em Lucas... Isso. Em Lucas, capítulo 1... Sim. Porque Bem, vamos lá, então, ver lá. Lucas, capítulo 1... quando o versículo 26, né? Que quando o arcanjo, o Gabriel, conversou com Maria, no versículo 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Olha só, Jesus, a palavra Jesus quer dizer o Senhor salva, ok? Jesus é Salvador, Salvador dos pecados. Já aí já tem restauração. Então, porque os judeus, eles eram pecadores, né? Mesmo seguindo a lei de Moisés. É claro, a lei mostrava a presença de pecados. Mas no versículo 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Vamos lá ainda. 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, etc, etc. Então, na verdade, é como se fosse podemos até pensar em termos de aquele reinado
de Davi, certo? O grande rei Davi que conquistou e fez tudo aquilo ali, foi o poderoso rei de Israel. Agora, o seu descendente vai sentar no trono, como a promessa que Deus fez a Davi, né? Lá em Samuel, acho que foi em Samuel, né? Primeiro, não sei se primeiro, acho que primeiro Samuel, mas não lembro certo aí. E então o reino, é como se o reino de Davi vai ser restaurado para ter aquele poderio de antes. Só que o poderio é um poderio espiritual. Agora foi restaurado com verdadeiro significado. Inclusive, lá em Daniel, aquela profecia, né? Primeiro, os babilônios seriam dominados pelos medos persas, que seriam dominados pelos gregos, que seriam dominados pelos romanos, e que seriam dominados pelo reino de Cristo. Então, é como se fosse assim, finalmente, aquilo que Deus tinha em mente para o seu reino aqui na Terra foi estabelecido em Jesus Cristo. Então, é um reino espiritual, Jesus está reinando, nós somos súditos do reino, estamos no reino espiritual, mesmo embora em forma física, nós estamos no reino aqui na Terra, e quando morremos, vamos participar do reino eterno, do reino espiritual ou celestial eterno. Bem, mais ou menos, é por aí, né? Mais ou menos. Deu para entender bem, não? Mais ou menos? É como você falou, Luciano, já tinha entendido, né? Eu entendi completamente, porque a minha dúvida era o sentido da palavra restauração. Mas eu agradeço o amado irmão Fernandinho aí, a adição, né? Que de qualquer maneira a gente amplia. Mas a minha dúvida era o quê? Era se é para ser restaurado, eu estava erroneamente entendendo que a gente não estava recebendo algo novo, mas de fato o reino ser restaurado tem a ver com as pessoas que vão sendo salvas no dia a dia e com a obra que pós-Jesus dá início ali em Atos e que continua até a vinda do Senhor. Então agora eu entendi bem, irmão. Muito bom. Capítulo 16. Obrigado. Chegou também a Derbe e a Listra. Então, Paulo e Silas partiram para o norte, né, no norte da Síria, e entraram na Ásia Menor, certo? E chegaram a Derbe e a Listra, onde Paulo já esteve na primeira viagem. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então, nós provavelmente, devido ao fato que Paulo chama Timóteo de filho na fé, assume-se que foi Paulo quem batizou Timóteo na primeira viagem, ok? Mas isso não era tão importante, mas ele era um cristão, ele era, deixa eu ver, tinha bom testemunho dos irmãos em Listra e Icônio. Bom testemunho, ok? Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso se circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Alguns pontos aqui. Primeiro, notem a sabedoria de Paulo, certo? Porque Paulo ia trabalhar com gentios, mas também ia trabalhar com judeus, certo? Então, ele pegou aqui um que não era nem helênico, ele era um misto sangue, né? Ele era filho de mãe judia, cristã, é claro, mas de pai grego. Interessante que não fala que o pai dele era cristão.
Provavelmente não, porque não fala nenhuma vez. Fala da avó cristã, da mãe cristã. Como é que chamava a mãe dele? Como é que chamava a mãe de Timóteo? Eunice, Eunice. Eunice E a avó Lloyd, né? Lloyd. Muito bem. Então, note bem, ele era um mestiço e tem mais, ele não era nem circuncidado. Entendeu? Então, eu não sei o quanto ele era seguidor da lei de Moisés, ok? Porque, na verdade, o pai dele era grego e a mãe judia. Mas Paulo, então, na sua sabedoria, chamou esse jovem aí, esse discípulo, para fazer parte da equipe dele, porque ele seria de grande validade, de grande valia, porque ele ajudaria Paulo no trabalho com judeus, com gentios, entendeu? Porque ele sabia dos dois lados. Mas ele não era circuncidado. Então, Paulo circuncidou ele, certo? Não sei se Paulo fez, Paulo mesmo foi quem fez ou não, mas isso não faz diferença nenhuma, certo? Ele foi circuncidado porque os judeus daqueles lugares onde Paulo passaria saberiam que seu pai era grego. Então, haveria grande oposição, um grande problema. Agora, note bem, Timóteo já era cristão, tinha bom testemunho, já era discípulo, tinha bom testemunho dos irmãos Enício e Cônio. A circuncisão foi uma estratégia de Paulo. Não havia nenhuma necessidade de circuncisão, certo? Porque Timóteo, de acordo com Colossenses, já tinha a verdadeira circuncisão, que é a circuncisão de Cristo, lá em Colossenses. No entanto, seria bom circuncidar ele fisicamente, não para justificar, não para nenhum outro sentido, a não ser por causa do judeu. Agora você entende, você pode entender por que é que houve essa decisão no capítulo anterior, capítulo 15, certo? Tendo a ver no versículo 19, 20 e 21, capítulo 15. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Uai, mas por que, Paulo? Eu digo, Paulo não, aqui na verdade quem falou isso foi Tiago, irmão de Jesus. Por quê? Por que você está propondo isso, Tiago? Porque, versículo 21, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados, por causa dos judeus. Paulo, por que você vai circuncidar Timóteo? Por causa dos judeus. Faz sentido, não? Eu estou dizendo isso porque tem gente que acha que essas coisas mencionadas aí no versículo 19 a 21 são regras, são mandamentos para os cristãos. Não, não são mandamentos, não são regras. Isso aí foi uma estratégia usada por Tiago, exatamente para não ofender os judeus, porque, na verdade, isso aí não salvaria os gentios. Os gentios já eram salvos em Cristo. Isso aí foi por causa dos judeus, porque Moisés era lido todos os sábados, desde tempos antigos, certo?
os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, para evitar problema, certo? Então, é bom seguir essas coisas aí que ofenderiam coisas essenciais na ofensa óbvia aos judeus, certo? Boa noite. Agora, como eu falei para vocês, se uma irmã vai num país muçulmano, para não ofender ninguém lá, ela deve usar o véu, para não ofender, por causa da região. Eles usam o véu, então ela vai usar o véu, mesmo sendo cristã. Mas isso não salva, não. O Salvador é Jesus. Uma espécie de abre-caminho, né, Enio? Como? É uma espécie de abre-caminho, né? Sim. Sim, abre caminho, ou não impede o caminho, né? Vamos dizer assim, abre o caminho, exatamente. Muito bem. Eu queria que está mais ou menos claro isso, né? Ao passar pelas cidades, versículo 4, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Então, quem tomou a decisão lá, as decisões foram os apóstolos e presbíteros, como nós já verificamos isso no capítulo 15. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia e dia a dia aumentavam em número. Então, note bem, voltando novamente ao livro de Gálatas, que alguns de vocês já estudaram comigo, talvez nem todos, mas se Gálatas tivesse sido escrita depois dessa decisão, não faria sentido escrever, porque seriam entregas, essas decisões seriam entregues. Eu entendo que o livro de Gálatas foi escrito antes de Atos 15, entre 14 e 15, certo? Agora, quando Paulo chegou na região da Galácia, de onde é Timóteo, as decisões foram entregues, mas a carta que Paulo escreveu aos Gálatas tinha sido escrita e enviada. Porque não há menção nenhuma na carta aos Gálatas dessas decisões e dessa conferência. Mas não faz muita diferença, não, mas só para... Tem gente que acha que a carta aos Gálatas foi escrita na terceira viagem missionária, quando Paulo saiu de Éfeso. Eu não vejo isso, mas também não faz diferença nenhuma. Seria muito... Não faria sentido escrever aos Gálatas depois que eles receberam essas decisões aí, essas cartas aí, essa carta com essas decisões. Entendeu? Agora, eu vou complicar um pouquinho mais aqui, mas não faz pergunta não, que não vai adiantar. Agora que eu vou para frente. Aos Colossenses, o problema não era só o judaísmo. Aos Colossenses eram 7 ou 8 filosofias, judaísmo, paganismo, asceticismo, gnosticismo, etc. Quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, eles já tinham também, provavelmente, dessa carta aqui com essas decisões. Mas aí, essas decisões são só específicas ao judaísmo, certo? Por isso que teriam sido escritas aos gentios por causa dos judeus, dos judaizantes. Certo? Agora, a carta aos Colossenses foi escrita devido não só aos problemas o judaísmo, mas também o paganismo, agnosticismo, etc, etc. Bem, vamos em frente aqui. Isso aí vai só para complicar um pouco, mas quem já estudou comigo
Gálatas e Colossenses, talvez possa fazer a conexão aí. Versículo 6. Versículo 5. As igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Não há dúvida quanto a isso, né? Paulo já não era mais perseguidor, né? Faz tempo. Essa carta aí esclareceu um monte de coisas, certo? Esclareceu um monte de coisas. Paulo tinha com ele, inclusive, um profeta chamado Silas, certo? Não há dúvida de que estava tudo, vamos dizer assim, tudo as mil maravilhas, entre aspas, não bem quase em mil maravilhas, mas as coisas estavam indo muito bem. Consequentemente, a igreja ia aumentando em número, ok? Não há dúvida quanto a isso. Ontem, lá no Enormes, acho que chama Enormes, né? Não é enorme, Enormes. Eu acho que o último S tem a ver com Salvador, eu creio. Salvador, Bahia. Lá no Enormes foi falado do crescimento numérico, né? Não há dúvida que quando se propaga o Evangelho, quando se testemunha sobre o Evangelho, não há dúvida de que o crescimento numérico acontece, né? Acontece. Muito bem. Versículo 6. Agora, olha só. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, o sabidinho que mostrou mapa ontem, pode mostrar de novo? Quem foi? Foi o Alessandro, mas eu acho que ele não está, não, irmão. Foi o Alessandro, né? Enio, eu tô no outro computador, Enio. Tá. Sei. Desculpa, Alessandro. Bem, não tem problema. Deixa eu dar uma data show da fé aqui. É da segunda viagem, Enio? Da segunda viagem. Deixa eu ver aqui, peraí. O Wagner tem o mapa, Enio. Ele não quer colocar. O Wagner, eu acho que está tomando café lá, comendo cuscuz com feijoada, alguma coisa. Foi um pão maravilhoso que a Ana faz. Quando você vier aqui... Ô, Enio, enquanto procura o mapa, rapidinho, o Paulo ele era muito inteligente espiritualmente, irmão, porque quando ele tenta evitar, com a circuncisão do Timóteo, um problema com os judeus, na realidade, eu acho que vai além dele evitar a ofensa, porque tinha gente que se ofenderia de qualquer jeito, porque não gostava de Cristo e da doutrina de Cristo. Mas eu acho que ele fazendo isso, ele abre na realidade a possibilidade de alcançar aqueles que não se ofenderiam, porque tem gente que se coloca como obstáculo, correto, Enio? Então, Sim. o Timóteo estando ali circuncidado, Paulo evita que os perseguidores persigam e assim ele possa alcançar quem tinha de ser alcançado. Não só isso. Paulo, pegando o gancho aí da sabedoria de Paulo, o Paulo era também, ele era considerado um traidor, entendeu? A acusação, acusavam Paulo de ser contra a lei de Moisés. Espera aí, como é que ele é contra a lei de Moisés se ele consentiu na circuncisão de Timóteo, entendeu? Isso. Ele não era contra a lei de Moisés. Paulo entendia que a lei de Moisés já havia sido cumprida. E o judeu até hoje não entende isso. Todos os principados e potestades até hoje não entendem isso. Cristo é a plenitude da vontade de Deus para nós. Se é que há alguma coisa boa em qualquer filosofia, em qualquer religião, aí está tudo em Cristo.
Então, mas os judeus não entendiam isso. Muito obrigado aí. Sumiu. Ok, obrigado. Aí mesmo. Olha só onde é que está a Antioquia da Síria aí, tá vendo? Então, eles subiram e entraram à esquerda, ou seja, foram para o norte e depois para o oeste, na verdade, noroeste. Agora, olha só, quando eles chegaram ali na região de Listra, Derbe e Cônio, ok? Paulo queria ir para Éfeso, capital da Ásia. Ele queria ir para a Ásia. Ele estava na Ásia Menor, queria ir para a Ásia, que era uma das províncias, capital Éfeso, ok? Mas o Espírito Santo impediu de pregar a palavra na Ásia. Agora, não me pergunta como, certo? Nós poderíamos conjecturar aqui de várias maneiras. Tem um comentário aqui que diz: Paulo não teve permissão para cumprir seus planos de ministrar na Ásia Menor, atual Turquia, e na cidade de Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, Pérgamo e Tiatira. Que isso aconteceria na terceira viagem, ok? Mas por uma razão, não sei como é que o Espírito Santo impediu, Paulo era muito sábio, ok? Não sei qual seria o impedimento pelo Espírito Santo. Talvez numa visão, o Espírito, não sei. Mas ele foi impedido de ir para o oeste, para Éfeso. Então, olha só, no versículo 8. E tendo contornado Mísia, que está aí também, aí, não está aparecendo aí, mas não tem problema, a Mísia, que está aí perto dessa região aí, deixa eu ver aqui, é a região noroeste da província da Ásia Menor, noroeste, ou seja, ok, noroeste da Ásia Menor, ou seja, lá para o norte e oeste, noroeste, ok? Contornando, Paulo queria ir para a Bitínia. Olha só, contornando Mísia, desceram a Troade. Não, peraí. Versículo 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não impediu. Bitínia ficava ao norte, mais ao nordeste. Então, é como se fosse o Espírito Santo impediu eles de ir para o oeste, impediu eles de ir para o norte, certo? Lá para a Bitínia, que ficava na parte norte ali, na verdade, ao nordeste de Mísia, na parte norte, vamos lá. Aí, então, preste bem atenção. Eles vieram do leste, certo? E estavam indo rumo a noroeste. Aí eles queriam ir para o oeste, o Espírito Santo falou não. Eles queriam ir para o norte, o Espírito Santo falou não. Então, a única maneira é continuar indo para o noroeste. Ou então regressar. Mas não iam regressar. E ao noroeste ficava a cidade de Troade. Está vendo Troade lá? Ficava a cidade de Troade, que fica na Ásia. É uma das cidades da Ásia. Então, chegando em Troade, olha só, à noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, olha só. Paulo não pregou. Obrigado, Vitor. Paulo não pregou, não fez um trabalho em Troade. À noite, pelo que a gente nota aí, né? À noite, ele teve uma visão, você vê a Paulo uma visão na qual um varão macedônio ficava na Europa.
Do outro lado, pode voltar aí, Vitor? Dá para voltar, não? Tá, estou pegando um outro aqui com a qualidade, com mais cidades. Ok, Vou obrigado. mostrar agora. Ok. Sentido de Filipos, né? Filipos, Macedônia, região de Filipos, Sim, na Tessalônica. Macedônia, 3 cidades que nós conhecemos bem da Macedônia seriam Filipos, Tessalônica e Bereia, ok? Já na Europa, Mas eu só queria mostrar aqui a geografia. Mas à noite Paulo teve uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora eu vou dar uma outra interpretação para vocês. Por que é que o Espírito Santo teria impedido? Eu vou dar uma sugestão, ok? Naturalmente, como eu falei, não fala aí, mas nós sabemos que existe uma sabedoria perfeita da parte de Deus, né? O que é que teve um grande impacto na Macedônia, tendo a ver com o ministério de Paulo? Alguém? Cooperação dos filipenses. Fala de novo. A cooperação dos filipenses para com Paulo, para com o Evangelho. Cooperação financeira. Sim. Sim, correto. Muito bem falado. Eu acho que a Edivânia cochichou aí. Colaboração financeira dos filipenses ao apóstolo Paulo. Se ele tivesse ido para Éfeso, ele não teria ido para Filipos, que foi a primeira cidade onde ele fez o trabalho lá na Europa. Entendeu? Então, eu entendo que todas as coisas cooperam, né? Vamos dizer assim, para o bem daqueles que amam a Deus. E eu entendo que isso aí fez parte da colaboração ao trabalho, né? A cooperação financeira, o envolvimento financeiro dos filipenses ao apóstolo Paulo. E, a meu modo de ver, eles ajudaram o Paulo desde o primeiro dia que Paulo saiu da Macedônia. De Filipos, na verdade. Ok? Os filipenses se tornaram cooperadores, parceiros do apóstolo Paulo. Então, eu acho que isso aí também seria algum ponto tendo a ver com o impedimento do Espírito Santo. Na verdade, não é como se o Espírito Santo tivesse impedido Paulo de pregar o evangelho. É como se o Espírito Santo tivesse direcionado Paulo para pregar o evangelho aonde teriam os resultados muito maiores, vamos dizer assim. E nós sabemos que, eventualmente, Paulo foi para Éfeso, né? Lá na Ásia, que é onde ele queria ir nessa viagem. Foi a terceira viagem dele, foi lá. Muito bem. Não deu aí não, né, Vitor? Vou ter que pôr aquela... É um engatilhado aqui, Enio. Põe qualquer uma aí dessa segunda viagem. Para ver se você consegue. Eu tenho de ontem aqui no meu computador, irmão. Se quiser, eu mando aí para vocês. Tá aberto? Eu baixei aqui de ontem aqui no meu computador. Dá para pôr aí, não? Dá. Eu tenho engatilhado aqui, Enio, já. Já foi aí? Deixa eu ver, não mexa não. Pergunta a ele se foi. Foi aí? Ainda não. Está carregando. Opa, obrigado. Nada. Opa. Chegou? Opa, muito bem. Obrigado. Deixa eu ver se eu acho Mísia aí. Lá em cima, perto de Pérgamo. Espera aí. Pérgamo, Mísia, é. Então, contornando Mísia, né? Diz aí, contornando, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Vê se você consegue.
Então, porque olha só, Paulo está indo agora, vamos dizer assim, em direção ao norte, porque ele foi impedido de ir para o oeste, onde está Éfeso, ali número 18. Acho que é 18, né? E ele está no 16, vamos dizer assim. Então, ele queria, porque ele olha só, a região frígio-gálata, né? Deixa eu ver aqui onde é que fala, o versículo 6. Percorrendo a região frígio-gálata. Então, olha só, a Frígia está aí, deixa eu ver, cadê a Galácia? É a Galácia ali, ali ao leste, né? Então, contornando, percorrendo a região frígio-gálata, ele foi para o norte. Porque ele queria ir para o oeste, o Espírito Santo falou não. Aí ele queria ir para Bitínia, lá no norte. Está vendo Bitínia lá? Ok. E o Espírito Santo falou não. Então, o que ele fez? Eles contornaram a região frígia e foram para Troade. Está vendo Troade ali? Agora, à noite, tiveram o Paulo teve uma visão, certo? Na qual um varão macedônio estava em pé, ele rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora sim. A Macedônia, está vendo a Macedônia lá no oeste? A Macedônia é na Europa. Eles estão na Ásia Menor, na Ásia. E entre a Ásia e a Macedônia, tem aí um mar, né? Um mar, que parece que não está escrito o nome dele. Alguém sabe o nome desse mar? Ninguém sabe? Não. Começa com E e não é Ênio. É Egeu. Egeu. Eu creio que é o mar Egeu, que aí é entre o 19 e o 23. Esse mar aí é um mar chamado Egeu. Agora... O Enio, Oi. só uma rápida curiosidade. Essa localidade aí onde está a Macedônia, ela é equivalente à Hungria de hoje em dia. Hungria. Ok. Mas, inclusive, eu creio que há um país ali chamado Macedônia, não há, não? Bem, no mapa da Europa hoje tem Hungria e Croácia, fronteiriços um com o outro. Sei. Eu lembro, eu conheci um irmão que era da Macedônia. Agora, eu não lembro a história atual, porque, na verdade, eu vou dar um chute aqui, só para você ter uma ideia. Tinha ali um país chamado Iugoslávia, que eu acho que não tem mais. Virou República Tcheca. Era tempo, Enio, que não tem. Então, mas foi dividido entre, parece, Croácia e não sei quem mais. Ok, mas vamos lá. Não tem problema, não. Agora, o versículo... Obrigado, viu? Mas deixa aí mais um pouquinho. Deixa aí mais um pouquinho. Deixa eu colocar. Só um momento. É você, Alexandre? Isso, estou abrindo aqui. Deixa mais um pouquinho, é só para mim dar uma... E depois pode tirar. Ok. Ok, obrigado. É isso. Note ali que Paulo foi para Macedônia, ele foi para 20, que é Filipos, depois para Tessalônica, 23, depois para Bereia, 24, depois para Atenas, 21, e depois para Corinto, 22. Ok? Depois ele foi para Éfeso, que eu acho que está ali ao 18, né? E onde ele não ficou. E ele, então, de lá, ele foi
para Antioquia da Síria, mas voltaria para Éfeso. Muito bem, acho que já deu. Obrigado, viu? No versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Procuramos. A meu modo de ver, é a primeira vez que a palavra no plural, incluindo o escritor, aparece. Ok? Procuramos. Isso quer dizer o quê? Que é aí que Lucas aparece pela primeira vez. Ok? Eu entendo que é aí que Lucas aparece pela primeira vez. Agora, se é que ele era de Troade, eu não sei. Mas ele aparece aí no livro pela primeira vez. Note bem, foi ele que escreveu o livro, né? Lucas e Atos. Mas, na verdade, é aí que ele aparece pela primeira vez, na segunda viagem missionária de Paulo, em Troade. É quando Lucas aparece pela primeira vez, a meu modo de ver. Ok? A meu modo de ver. Ok. Isso é só curiosidade, né? Porque nós vamos verificar que Lucas, daqui a pouco ele some, depois ela aparece de novo e não some mais. Ok, vamos lá. 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotracia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de... Então, novamente aqui, só para concluir. Quem é que chegou a Troade? Paulo, Silas e Timóteo. Aí Lucas se juntou a eles. Então, já não são 3, são 4. E esses 4 partiram da Ásia para a Europa, para a Macedônia, ok? 4 agora, não 3, mas 4. Muito bem. No versículo 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Olha novamente a sabedoria de Paulo aí. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. De onde ficava Tiatira? Vocês lembram? Na Ásia. Na Ásia. E era o quê? Uma das 7 igrejas de Apocalipse. Das 7 igrejas de Apocalipse. Muito bem. Que, na verdade, a igreja foi estabelecida lá, provavelmente, na terceira viagem. Não agora. Ok, muito bem. Certa mulher, versículo 14, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, provavelmente uma prosélita, vamos dizer assim, né? Nos escutava.
versículo ainda 14. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Olha, uma coisa que eu admiro é a dedicação dos primeiros cristãos, logo de início da vida cristã deles. Será que a mensagem que Paulo pregava, que os apóstolos pregavam, era uma mensagem de servir a Deus? De entrar no reino de Deus, ser súdito de Deus, a serviço de Deus? Porque ela constrangeu Paulo. Olha, eram 4, hein? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Ela constrangiu os 4 a entrar na casa dela e ficar. Ela foi hospitaleira aos 4. Infelizmente, hoje em dia, a gente fala muito em batizar, quando, na verdade, a gente devia falar mais em entrar no reino de Deus, servir a Deus, se tornar filho de Deus, batalhar para Deus, né? Estar a serviço de Deus aqui na terra, ser súdito do reino de Deus. A pessoa que entende isso vai falar: como é que eu posso fazer isso? É morrendo, sendo sepultado, nascendo de novo, para se livrar dos seus pecados, receber o Espírito Santo e viver uma vida restaurada. Uma vida de dedicação a Deus. Uma vida de serviço a Deus. Uma vida no reino verdadeiro, no reino restaurado, no reino espiritual, no reino que não é deste mundo, do reino de Deus. Interessante, né? Às vezes a gente convence uma pessoa a se batizar, mas nunca convenceu ela de que ela deve ser serva de Deus. É um problema aí, a meu modo de ver. Batismo é essencial. Batismo é arrependimento. Batismo é arrependimento para a remissão de pecados. O batismo tem a ver com arrependimento para remissão de pecados, certo? Que, na verdade, o arrependimento para a remissão de pecados que ocorre no batismo, não há dúvida quanto a isso, certo? Agora, mas a gente fica querendo colocar a carroça na frente do boi, aí complica, né? Aí complica. É preciso colocar o boi na frente da carroça, certo? Não há dúvida que uma pessoa que entende que existe um reino em que ela vai ser súdita de Deus e trabalhar para Deus, ser serva de Deus, estar a serviço de Deus, que ela vai querer saber como é que pode isso acontecer. Aí se explica, então, a restauração, né? Como é que ela pode ser restaurada? Morte, sepultamento, ressurreição, né? Em que há remissão de pecados e recebe o Espírito Santo, etc, etc. Ok. Faz sentido, não? Mas, Hélio, na ocasião do batismo, não já está embutido tudo isso aí? Não já está no pacote todo para você falar para a pessoa no batismo? Você não deveria falar tudo isso que você está falando já no batismo? Na verdade, eu acho que tudo isso... Na verdade, eu acho que tudo isso devia ser falado antes de entrar no batismo.
Porque, na verdade, o batismo é uma consequência. A pessoa quer ser batizada para fazer parte disso aí tudo. Eu creio que você não pode deixar de falar de batismo, uma vez que você falou disso tudo, porque é pelo batismo que a pessoa entra nisso tudo. Vamos dizer assim. Como você falou, é um pacote. Mas o batismo está no final do pacote, vamos dizer assim. Mas é o início, mas é preciso entender por que é que a pessoa vai ser batizada. Não é somente... É para morrer, ser sepultado, nascer de novo, mas, na verdade, é para nos tornarmos filhos de Deus, estarmos a serviço de Deus, trabalhar para Deus, labutar para Deus, ser embaixadores aqui na terra de Deus, etc, etc. Um monte de coisa, né? Bom, aquele negócio de batismo imediato, que você é batizado de imediato, mas é entre aspas, né? Porque você tem que ensinar as pessoas por que ele vai ser batizado. Então, a pessoa quer ser batizado, mas é de imediato, não. Espera aí, não é bem assim, não é de imediato já nesse momento. Vamos ver o que aquela pessoa sabe, o que aquela pessoa deve receber como informação porque ela está sendo batizada, perfeito? Sim. Eu estou dizendo isso porque você vê, por exemplo, sim, correto, você vê aqui, por exemplo, Lídia, assim que ela foi batizada, ela constrangeu os 4 a ficar na casa dela, hospitaleira. E muitos cristãos, muitos batizados hoje em dia não são hospitaleiros, depois de 10, 15, 20 anos de cristianismo, ainda não são hospitaleiros. Perfeito. Então, existe algum problema aí. Existe algum problema no serviço de Deus, certo? Existe algum problema aí no entendimento de quem somos nós. Nós somos servos de Deus. O servo está a serviço do seu Senhor. Certo? Então, é preciso enfatizar muito esse aspecto aí de estarmos a serviço de Deus. Muito bem. Só para registrar que aquele país da Iugoslávia lá foi dividido em 7 países, né? A Bósnia, Croácia, Montenegro, Macedônia permaneceu, a Sérvia, Eslovênia e Kosovo. Então, foram 7 países que foram divididos. A Iugoslávia não existe mais. Então, saiu fatiando. Obrigado. Obrigado. Inclusive Macedônia, né? Inclusive Macedônia. Ficou a Macedônia. Inclusive Macedônia. Esse era o meu ponto, e que eu acho que Macedônia existe até hoje por causa dessa divisão aí. Exatamente. Da Iugoslávia, né? Muito bem, obrigado. Sabidinho. Muito bem. No versículo 16, aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro ao seu senhor. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens são servos de Deus. Está vendo? Servos do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo. Servo do Deus Altíssimo. E vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. E ele, na mesma hora, saiu. O Espírito, adivinhador. Interessante. Olha só. Servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Então, como servos do Deus Altíssimo, nós servimos a Deus Altíssimo, inclusive anunciando a salvação. Mas, a meu modo de ver, não é só anunciando a salvação que nós somos servos. Basta dizer que Lídia ali foi serva, convidando e constrangindo os 4 a ficarem na casa dela, foi hospitaleira. Então, é preciso que nós tenhamos o espírito de sermos servos do Deus Altíssimo, inclusive anunciando a salvação. Incluindo anunciando a salvação.
Mas não é só aí, a meu modo de ver. Certo? Basta dizer que Paulo fez muitos milagres, ajudou muita gente. Paulo, inclusive, fazia tendas e com o dinheiro ajudava aqueles que estavam com ele, de acordo com Atos 20, etc, etc. Muito bem. Nós sabemos que... Eu acho que nós vamos ter que parar por aqui, porque do 19 até o final do capítulo é um contexto imediato só, e a gente entrar nele agora não vai dar para terminar. Mas nós sabemos o resto da história, continua na próxima semana, porque essa expulsão do espírito adivinhador aí causou problemas sérios para Paulo e Barnabé. Digo, Paulo e Silas. Causou problemas sérios para ele. Certo? E é isso que vai ser do versículo 19 até o final do capítulo. Hoje nós somos um pouco mais vagaroso por causa dos mapas, mas é importante, né, que a gente... nesse momento, os mapas ajudam, porque a gente está vendo a trajetória, né? A geografia aí ajuda, porque é uma viagem missionária e a gente, então, está vendo no mapa. Alguma pergunta ou comentário? Ô, Enio, eu queria fazer uma pergunta que se você pudesse explicar mais sobre o que é hospitalidade e se a hospitalidade só receber irmãos de fora. Queria que você explicasse mais o que é realmente hospitalidade e se a hospitalidade só é receber irmãos de fora ou irmãos também da localidade. Olha, Queria mais explicação. Boa pergunta essa aí, viu? Boa pergunta. A resposta minha é sim. Ou seja, os irmãos de fora e os irmãos de dentro. Porque a hospitalidade, olha, se é que há uma palavra no pleno conhecimento, olha, rapidinho, nós devemos ter pleno conhecimento da vontade de Jesus, ok? De acordo com Pedro, o pleno conhecimento é composto de 8 partes, que começa com fé e vai até o amor. É uma associação, rapidinho. Começa com fé, a fé a gente associa à virtude a gente associa o conhecimento, ao conhecimento a gente associa o domínio próprio, ao domínio próprio a gente associa a perseverança a gente associa a piedade, e a piedade a gente associa o amor. Se é que hospitalidade encaixaria em um desses, que eu acho que teria que encaixar, porque esse é o pleno conhecimento, seria onde? Em qual dessas 8 partes? Amor fraternal. No amor. Sim. Não, no amor fraternal. No amor fraternal, na fraternidade. É claro que o amor vai cobrir tudo. No amor fraternal. O amor fraternal. O prazer de estar junto com os irmãos. Então, pode ler 1 Pedro 4:9? 1 Pedro 4:9? 1 Pedro 4:9, eu acho que está dentro do assunto aí. Vamos ver lá. 1 Pedro 4:9. Vamos lá, estou abrindo lá. 1 Pedro 4:9. Diz assim: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Sim, servir uns aos outros, cada um conforme... Ok. Não há dúvida que hospitalidade é parte do cristianismo. Inclusive, o presbítero ser presbítero, ele precisa ser hospitaleiro. Mas eu entendo que hospitalidade encaixa no amor fraternal. Agora, o irmão de fora,
ainda mais naquela época, Nath. Hoje em dia, quase... Bem, aqui nos Estados Unidos, não. No Brasil, mais. Aqui nos Estados Unidos, quando o irmão viaja, ele não vai se hospitalizar. Hospitalizar. Ele não vai ser hospedado. Ele não vai ser hospedado. Aqui gritaram aqui a minha presencial online gritou hospedado. Ele não procura ser hospedado por irmãos. Ele fica em hotel. Na verdade, aqui chama de motel, mas o motel aqui é como se fosse hotel. Eu creio que as condições financeiras, mas eu creio que quando ele sai para viajar, geralmente sai de férias, então ele procura descansar, entre aspas. Mas na época do primeiro século, certo? Havia muita necessidade de... Para começar, não havia muito lugar de ficar, etc, etc. Então, os irmãos precisavam de hospitalidade, muito mais do que hoje em dia. Aí, no Brasil... Agora, lembra bem, hospitalidade é como se fosse o irmão está precisando de ter onde ficar, né, quando ele está viajando. Agora, o irmão de fora, o irmão de dentro, você pode convidar o irmão para vir na sua casa, tomar um café, comer um bolo, comer uma pipoca, ou se você tem condições, para um almoço, para um churrasco. Se você é do Amazonas, para uma banda de tambaqui. Se você é do Nordeste, o cuscuz da vida, certo? Se você é da Bahia, uma feijoada, não, feijoada acho que é no Rio, né? Mas em todos os casos, Na Bahia também tem feijoada e dá boa, viu? Também tem. Acarajé. Saiba que a feijoada da Bahia é melhor que a do Rio. Ai, ai. É, sim. Na Bahia tem muito tal de acarajé, né? Acarajé. Guabará também. Com pimenta. Quente, frio. Olha, mas em todos os casos, a gente convida o irmão sendo hospitaleiro, sendo fraternal, se alegrando com a presença do irmão, se alegrando em ter o irmão na companhia da gente, que quase não se faz hoje em dia. Quase não se faz hoje em dia. Eu pergunto para você, só pergunto para você, não responde não. Qual foi a última vez que você convidou o irmão para sua casa? Na sua casa para um café, uma refeição, seja o que for. Hoje em dia, eu sei que está complicado por causa da pandemia. Mas mesmo antes da pandemia, né, é preciso aquela vontade de estar junto, aquele prazer de estar junto, do amor fraternal. Eu entendo que isso faz parte da hospitalidade. Enio. Oi. Quando a gente não convida, que a gente se convida, também é hospitalidade? Como? Quando a gente não convida, mas se convida, é hospitalidade também? Quando a gente se convida, aí é meio estranho, viu? É uma hospitalidade forçada. Né? Vai fazer visita. É bicão, é penetra, Enio. Aí não é hospitalidade, não, é ser bicudo, né? Bicão. É bicudo. É fazer visita. Olha, deixa eu falar o seguinte. Eu e a Mali viajamos bastante pelo Brasil, né, quando está aí. Olha, a hospitalidade é nota 10, viu? Tem gente que até dá amendoim para a gente. Agora, eu vou fazer uma reclamação aqui, oficial. Eu tenho notado que tem gente que trata outros na hospitalidade melhor do que trata a gente. Eu já notei isso, viu? Eu não vou mencionar nome, não, para não dar na cara, viu? Mas... Não, Você sabe
Você sabe que a única dor que não cura, irmão, é a dor de cotovelo. Porque assim, ó, eu não gosto de americano, Então eu trato bem, mas não gosto de americano. Agora, eu quero costumes que eu trato bem os irmãos, os professores. Tem gente que faz acepção de pessoas na hospitalidade, viu? Ó, não é para ser assim, não. É para ser hospitaleiro para todo mundo. Não, mas olha, eu não tenho reclamação nenhuma, viu? Nenhuma. Eu já tive... E o episódio do café? Até do café, viu? Até do café. Né? A gente... Ô, Enio, tem gente que só valoriza irmãos de fora. Mas não é para ser assim, não. Muito bem falado. Não é para ser assim, não. Tem os irmãos que querem puxar saco de americano, meu. Esquece os brasileiros. Entendeu? Os irmãos puxam saco de americano. Pode ver aí, ó. Minha mulher, quando você vir aqui, vai fazer pão, não sei o quê. Não vi ninguém oferecer pão para os irmãos aí. Pode ver aí. Assim. Aí o cara quer café, quer não sei o quê. Sai fora. Papai, quando você vier me instruir, eu vou pedir a Ana para fazer vários pães, tá bom? Olha, eu gosto de pão feito em casa, viu? Eu e a Mali, viu? Como nós gostamos de pão feito em casa, viu? Mas, tem gente que nunca fez pão feito em casa pra gente, mas para outros eles fazem. Irmã Marli, pegue um lenço para esse irmão aí, por favor, irmão Marli. Ô, mama, para você trazer um lenço para mim que eu estou chorando. Muito bem. Mais alguma pergunta? Olha, novamente, nota 10 no que se refere a eu e a Marli. Não temos, olha... E vou dar mais uma... um ponto nessa. Fizeram surpresa, festas. A Marli diz que até... Olha, quando a gente viaja, na época de abril ou na época de fevereiro, que é o aniversário meu em abril, da Marli em fevereiro, tem irmãos que fazem até festa de aniversário. Olha, não temos reclamação nenhuma. Nota 10 com relação à hospitalidade dos irmãos. Agora, deixa eu dar mais um ponto extra na hospitalidade nossa que vocês nos oferecem, ok? Quando eu estou lá em Bauru também, vocês estão bem-vindos, né? Nós sabemos que nós quase sempre temos gente lá, pelo menos 2 vezes por ano, tem bastante gente. Quando a gente morava em Bauru, a gente tinha bastante gente lá em casa, mas agora a gente viaja muito, então é difícil. Mas, olha, um outro ponto é o seguinte. Devido à hospitalidade dos irmãos, a gente pode viajar mais, porque se quando a gente viajasse, teria que ficar em hotel, pagar hotel e pagar a comida, a gente não teria condições de viajar muito, entendeu? Pela parte econômica. Mas agora, devido à hospitalidade e à alimentação, a gente tem mais condições de viajar. Agora, novamente, se a gente fica em algum lugar e o irmão está tendo necessidade com relação ao alimento, é avisar que a gente colabora, viu? Não, a gente coopera, só para ficar bem claro isso. Que já, nada, você vai para outra casa, você não ajuda, não, você vai para outra casa. Não vem com essa conversa, não. Tem gente que me leva até para comer hambúrguer aí no sul do país. Não vou falar nome, não. Hambúrguer, rapaz, você acredita? Nem fala, americano. Me leva para comer hambúrguer. Rapaz, deixa eu ter o cara de americano, rapaz. Gente, bichinho. Tem que levar você pro Habib's, que você tem cara de árabe. Ele aproveita que ele fala que tem dupla cidadania. Olha como eu gosto daquele Habib's lá, viu? Vamos lá. Mais alguma pergunta ou comentário final aí? Enio. Oi. Não jantamos ainda com esse problema. Não estou escutando. Deixa eu falar para você. Por exemplo, eu e minha esposa gostamos muito de praticar a hospitalidade, viu? Nós gostamos muito. Certo, tá certo. Você é um deles, tá certo. Aí é nota 10, tem café no bule aí, viu? Seu Esdras, gente boa. Nota 10, hein? O Afonso também é gente boa, entendeu? Quem nunca foi lá, vai lá um dia, em Cubati, vai lá. É bem tratado. Como eu nunca fui em Cubati, rapaz? Quem nunca foi, tem que ir lá para sentir. Comer um queijo coalho, uma tapioca, vai lá. Ô, Enio. Tapioca?
Enio, Oi. aqui um grande exemplo de hospitalidade é Antônio de Barros e Dona Cícera. Com certeza. Olha, eu não quero mencionar nomes, porque se eu for mencionar nomes, eu vou ter que mencionar muitos e ainda vou esquecer alguns. Então, não vou mencionar nomes. Mas, olha, entre vocês aí tem gente muito hospitaleira, viu? Muito hospitaleira. Mais algum comentário ou pergunta final aí? Enio, A gente parou onde, Enio? Qual passagem a gente parou em Atos? Bom, é bom não deixar eu esquecer, não, hein? Me lembra aí, deixa eu ver aqui. Nós estamos no capítulo 16. 16, 18. 16 a 18. É ali no começo ali do problema ali. Terminamos no 18, começamos no 19. Apresentação grande. Mais alguém? Enio, só um comentário. Essa pessoa, Lídia, ela deixa um grande exemplo de cristianismo, porque ela, às vezes, usamos aquela ferramenta adicional para ser um cristão. Né? Você, para ser um bom cristão, você precisa fazer ensinamento disso. Então, para ser um bom cristão também, ele já tem que ver na essência dele, ser um cristão, para dar esse bom exemplo que ela deu aí de hospitalidade e falar de Cristo. E ela nunca teve aqui um ensinamento, mas ela já tinha dentro dela uma essência de cristianismo, uma essência de soberania de Deus. Então, isso deixa uma grande lição para nós, que essas ferramentas, esses estudos que nós estamos recebendo diariamente, nós agradecemos, mas eles vêm a somar aquilo que nós deveríamos já ter dentro da gente. Né? Ok, nós sabemos que Lídia já era temente a Deus. Agora, como eu falei, Paulo deve ter feito uma explicação muito, muito boa do Evangelho para ela entender bem, né? Porque Paulo era nota 10 também, né? A gente tem que dar muito crédito a Paulo na explicação do Evangelho por ele, né? Na explicação do Evangelho por ele. Por isso que eu digo que nós, evangelistas... Não está alto não aqui, ó. Nós, evangelistas, precisamos entender bem o Evangelho para a gente pregar, ensinar o Evangelho de uma maneira profunda, né? Não de uma maneira superficial. É certo. Tá 147. Tem uma pergunta aqui, o Maruá. Ô, Barros, você está com o microfone ligado. Fala aí, Maruaga. Eu não sei se é cultural ou é cultural ou é o poder da palavra que os apóstolos e os irmãos pregavam no primeiro século, porque você vê lá Cornélio, toda a família foi batizada. Carcereiro, toda a família. A Lídia, toda a família. Mas na prática, assim, a gente não vê. Às vezes é o pai que obedece, a mulher não vai. Às vezes é o marido e a mulher, mas os filhos não obedecem. Eles até vão à igreja, mas alguns não se batizam. Não acontece o que a gente vê assim em Atos, assim, famílias inteiras sendo batizadas. Olha, eu vou dar minha opinião, ok? A minha opinião é o seguinte, que quando hoje em dia nós temos um problema sério, eu digo o mundo cristão tem um problema sério, que tem a ver com a divisão religiosa, né? A divisão no cristianismo. Quando você vai fazer uma visita para uma família, de início, existe alguma oposição por parte de alguns membros da família, porque eles não querem que você leve eles para outra igreja, vamos dizer assim. Eles já têm a opinião que você vai lá para tirar eles da igreja deles, levar para outra igreja, assim por diante. Então, a meu modo de ver, se a gente chegar numa família e pregar o evangelho
de Jesus Cristo, falar sobre Jesus, sobre o reino, olha, eu entendo que a maioria das pessoas naquela família vai escutar, vai procurar entender, ok? Agora, novamente, naquela época, preste bem atenção, era o cristianismo versus o paganismo ou versus o judaísmo. Então, eu creio que era muito mais fácil mostrar o cristianismo. Por exemplo, há pessoas tementes. Por exemplo, Lídia era uma pessoa temente a Deus. Não se sabe ao certo o que quer dizer isso, especificamente. Nós sabemos, de uma maneira geral, o que quer dizer isso. Será que ela era uma prosélita? Entendeu? Será que ela era temente a Deus dentro da lei de Moisés? O que, né? Como prosélita? Ou, né? Ou, vamos dizer assim. Porque eu acho que... deixa eu ver aqui. Eu acho que... Eu não sei... eu creio que essa mulher era uma judia, uma gentia, a meu modo de ver. Mas, independente disso, ela era temente a Deus. Então, ficava fácil para você mostrar aos tementes a Deus como é que eles poderiam seguir a Jesus Cristo, que Jesus Cristo faz parte do temor de ser temente a Deus. Entendeu? Hoje em dia, você vai conversar com uma família, meu amigo, ali a pessoa já se considera cristã, já se considera de uma denominação, então é preciso ter muita sabedoria em como falar para aquela família, apresentando Cristo não dividido, o reino de Deus, Cristo restaurador à vontade de Deus, e assim por diante, assim por diante. Eu creio que eu diria que é um problema, como você disse, hoje em dia cultural, por causa das divisões, mas também é um problema que tem a ver com como nós apresentamos o evangelho a uma família. Não sei se ajudei ou compliquei, Maruane. Ajudou, sempre ajuda. Coelho, então é por isso que os resultados da evangelização hoje, eles são um pouco lentos, não é como antigamente, que seria de imediato. Então, os resultados são lentos hoje, em virtude disso que você explicou, porque há uma grande adversidade na família e é muito trabalhoso você penetrar dentro de uma família inteira. Então, é por isso que agora estou entendendo que essa diferença da evangelização da igreja dos primeiros tempos e agora, porque naquela época não é que era mais fácil, tinha mais oportunidade de você conversar com uma pessoa. Hoje não. É muitas coisas para você realmente convencer aquela família. Então, hoje você tem que ser um apóstolo Paulo para lá, para convencer as pessoas. É preciso ter muito conhecimento hoje em dia, né? Como eu falei para vocês, às vezes, quando vai visitar um irmão infiel, muitas vezes a gente quer trazer ele de volta para a igreja, Na verdade, precisamos trazer ele de volta para Jesus Cristo, né? Ele está afastado de Cristo. Então, nós precisamos ser sábios na maneira pela qual nós apresentamos o evangelho tanto a cristão como a não cristão. Tanto a um denominacional como a um não denominacional. Precisamos ter muita sabedoria. Muito bem. Alguém fez um comentário aqui sobre pagão, significa homem do campo, mas tinham esse título porque eram pessoas que não se convertiam ao catolicismo. Bem, mas eu uso a palavra pagão antes do catolicismo, ok? Eu uso a palavra pagão no sentido de que os idólatras, ok? Os idólatras. Enio, Oi.
Aqui também em Salvador, a gente usa a palavra apagão quando falta energia. Aí diz, deu um apagão. Ok. Fala aí, ô Wagner. Muito bem. Opa! Guarda aí, hein? Para quando eu chegar aí, hein? Você não veio ministrar o Ebenezer, perdeu. Amendoim. Mais alguma pergunta ou comentário final aí? Prazer em vê-los, então. Satisfação, vou jantar. Oi, eu tinha um comentário rápido para fazer, que eu acho que você é como se fosse o nosso apóstolo Paulo dos nossos dias. Eu tô precisando... Olha, seria um prazer. Seria um prazer imenso. Mas você tem muita sabedoria. Uma vez me disseram que eu era mais ele achava, essa pessoa achava que eu era mais como Esdras, lá no... você lembra... Quem lembra aquela passagem que Esdras procurava... Deixa eu ver, alguém me ajuda aí. Esdras procurava... 7:10. 7:10. Esdras, eu acho capítulo 3, né? É isso? Alguém tem aí, não? É a passagem que ele fala porque cessaria a obra do Senhor, é essa não? Então, qual que é aí, ô Idalício? É o versículo 10 de algum capítulo, não é não? Capítulo 7, o irmão falou 7:10. Lê aí, quem é que lê para nós aí? Tá. Quero. 7:10. É buscar, né? Eu acho que é buscar, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Alguém achou aí? Eu estou procurando aqui. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esse é o 7:10, né? É. Essa passagem é muito interessante, viu? Porque Esdras, olha, eu acho que isso aí que ele fez é muito interessante mesmo. Bem, vamos lá. Que Deus abençoe cada um de vocês. Prazer em vê-los novamente. Satisfação imensa. Olha, nunca... Que bom. Um dos benefícios dessa pandemia é que a gente está se vendo sempre, né?